Eu acredito que você não deveria se cobrar tanto no processo de emagrecimento. Mas escuta aqui. Isso não te dá chancela para você furar a dieta. Isso não te dá chancela para você fazer corpo mole quando está na hora de treinar. Você ser vencida pela preguicinha. E só que o problema é que existem vários aspectos que circundam o emagrecimento que as pessoas não conseguem observar e por isso não conseguem ter um emagrecimento verdadeiro. Quer ver um exemplo? É clichê te falar, pô, você precisa curtir o processo. Mas se você olhar de maneira fechada, o emagrecimento é muito chato porque você vai ter que aprender a dizer não, inclusive essa é uma das regras que a gente vai conversar. O emagrecimento é muito chato porque você quer assistir Netflix e aí você precisa fazer exercício físico. Então, dessa forma, se você olhar só para esse ambiente, só para esse ponto de vista, vai ser chato pra caramba e você vai falar, como é que eu vou curtir esse processo? Bem, é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Inclusive, filha de Deus, eu acabei de atender uma paciente, acabei de atender mesmo, assim, ela acabou de sair daqui, ela e o marido, e aí ela tá chegando nos seus 20 quilos a menos, cara. Você sabe o que é perder 20 quilos sem tomar Monjaro, sem usar nenhum tipo de artifício? É na dieta e no treino. E a mesma cobrança que ela tinha há 20 quilos a mais, e hoje é a mesma. E eu olhei para ela e falei, filhona, mas você percebeu que você não está conseguindo degustar, que você não está conseguindo curtir o que você já fez até então, que a cobrança está tão grande e você está passando a régua sempre lá na frente, que não está sendo prazeroso, de certa forma, você está feliz porque você perdeu peso, mas, sempre tem um mas, e esse mas te arrebenta, cara. Por quê? Imagina comigo, você vai gerando neurose nessa tua cabecinha, e pô, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e você nunca fica satisfeito com o que você tem. A tal ponto de repente, você está olhando tanto para o resultado, por vezes você estava dentro de um processo que ia te levar para aquele resultado, mas o resultado ele fica tão vívido na tua cabeça, você acorda, dorme, pensa, trabalha, tudo pensando no resultado e você desiste desse processo. Fez sentido para você? Se fez sentido para você, já considere deixar aquele like da confiança, e o like da confiança é aquele que você deixa agora para não esquecer. Se já fez sentido, já deixa o like agora e até o final do vídeo. Pô, Dani, não vou usar nada desse vídeo, tipo, não vou conseguir aplicar isso na minha rotina. Se ele não for efetivo para você, aí eu peço, tira o like. Mas se não, me ajuda deixando o like aí, que me ajuda bastante, tá? Logo, se você é nova no canal, por favor, considere se inscrever. Talvez você não me conheça, mas eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos. Então, cara, são muitas pacientes que eu já vi emagrecendo e vale a pena compartilhar esse conteúdo contigo. Inclusive, deixa eu só abrir aqui rapidamente a avaliação física dessa paciente para você ver como que o jogo do emagrecimento ele é um processo mais longo, ele não é um processo que você fala assim, vou perder 10 quilos em um mês. Existe sim quem está perdendo? Existe. Vale a pena? Para mim, não. Pelo contrário, ele valeria a pena se você conseguisse dar continuidade. Veja, os mesmos caminhos que te levam a emagrecer são os que te mantêm magro depois. Se você perde 10 quilos em um mês, por exemplo, é muito bom, você tem um excelente resultado, mas veja, os mesmos caminhos que te levaram ao emagrecimento são os que vão te manter lá, beleza? Agora a gente entra um ponto interessante. Para você perder 10 quilos em um mês, primeiro você já tem que estar num sobrepeso, uma obesidade muito grande, porque não é assim, tenho 60, 70 quilos, vou perder 10. O teu corpo ele não vai agir dessa forma, exceto se você tiver com uma obesidade muito grande, teu corpo está pedindo para eliminar aquilo ali, e por vezes o caminho para você chegar lá foi uma dieta extremamente restrita. Você consegue seguir uma dieta extremamente restrita? Sinceramente, eu duvido. E aí você vai falar assim, não, eu sou foda, eu consigo. Não consegue. Vamos lá que eu vou te explicar o porquê. Dentro do fisiculturismo, por exemplo, nós temos períodos. Então, vamos supor 3 meses. Dentro dos 3 meses, nós iniciamos por vezes, depende da condição da pessoa, né? Mas nós iniciamos com uma dieta mais normocalórica, aí vai passando o primeiro mês, para o segundo mês a gente aperta um pouquinho mais essa dieta, quando chega nas últimas 6 semanas,
Normalmente a dieta vem apertando, apertando, a tal fato que geralmente ali nas 3 últimas semanas, nas 2 últimas semanas, na última semana, depende de pessoa para pessoa, você acaba apertando demais. E olha só que interessante, é aquele momento que a gente zera carbo, é aquele momento que a gente fala estamos no deserto. E aí olha só que lindo isso daqui. As pessoas olham de fora, vê as últimas 2, 3 semanas do atleta, que geralmente são dietas extremamente restritas, na qual a gente calcula a quantidade de legumes, na qual a gente calcula tem que separar, colocar clara de ovo para poder mastigar um pouquinho mais. Aí vocês olham isso e falam, pô, isso aqui é o que dá resultado. Ele perdeu X quilos, normalmente o atleta de fisiculturismo acaba perdendo mais peso no final ali, né? Pô, esse aqui que dá resultado, eu vou fazer. Só que aquilo é tão ensurdecedor, cara, aquilo é tão horrível que nem o atleta suporta muito tempo, cara. Tanto que tem muitos atletas que acabam, por vezes, furando a dieta, e aí, ó, só um exemplo aleatório, a pessoa vai lá e fala que teve algum problema, que não vai poder competir, mas na verdade é que nos bastidores furou a dieta, o shape deu uma zoada e falou que deu inflamação na garganta, e por isso não vai competir. Nossa, o que eu conheço de conversa de bastidor assim é sem igual. E por que eu tô dando essa conjectura? Por que eu tô dando esse exemplo? Porque, cara, de verdade, ninguém consegue segurar uma dieta restrita por muito tempo. E aí eu vou te dar um exemplo bem interessante que é o agora, né? Então, essa daqui é a minha paciente, não sei se tem... Não, nessa câmera frontal não tem como dar zoom. Mas então, olha só que interessante. Ela, pô, chegou com um pezinho, aí ela subiu, dá pra ver a marcaçãozinha ali. Só que daí, nesse estado aqui... Ah, não, perdão, isso aqui foi em 2024. Ela voltou aqui, ó, com 111 quilos, que daí já foi em 2025. Ela começou em abril, inclusive nós estamos fazendo aniversário, cara. E olha isso aqui que interessante. Ela começou a baixar o peso. De 111,5 kg, ela baixou aqui para 108. Poxa, foi uma boa evolução. Logo baixou mais um pouquinho. Logo baixou mais um pouquinho. Logo baixou. Todos os meses, se você for parar para ver, ó, de 108,1 baixou para 107,5. De 107,5 para 104,6. De 104,6 para 102,8. De 100,8 de 102,8 para 100,8, sempre perdendo uma média de 2 quilos por mês. Aí, fala para mim aqui, se você chega e fala assim, não, eu vou perder 2 quilos no mês, você vai ficar animado? Eu duvido, cara, você não se anima. Mas agora você vai de 2 em 2 quilos, 2 em 2 quilos, pô, ela ao longo de um ano aí já tá beirando os seus menos 20. Pô, isso é sensacional, né, cara? Isso é sensacional. Já foram 15, agora a gente está lutando para chegar no menos 20. Aí olha só, aqui teve um rebotinho. E aqui a dieta dela foi muito apertada, ela segurou bastante. Se quiser eu posso até abrir a dieta dela, não tem problema nenhum, explicar o que aconteceu aqui. Mas o lance não é o como, mas sim o que ela pensou para chegar lá. Essa é a nuance do teu vídeo. E aí, logo após isso, ela teve um pequeno rebote aqui, ó. Só que veja, você aprende a seguir o processo de tal forma que ela foi seguindo, que a gente foi ensinando, que foi passando por dificuldades, que foi tal, mas a dieta sempre seguindo, fazendo exercício quando não estava com vontade. Certa vez ela falou assim, vou para os Estados Unidos. Aí chegou nos Estados Unidos, quem já foi sabe. Cara, é muito difícil você comer certinho, tanto porque a pessoa está empolgada em querer sair, conhecer o lugar lá, e aí não acha restaurante de comida saudável, mesmo se achar, as comidas sempre são muito gordurosas, é difícil de fato lá naquele lado, e aí a pessoa acaba tendo rebotes absurdos, mas ela aprendeu a curtir o processo e olha isso aqui, ó. Ela foi viajar com 98,7, inclusive era o sonho dela, né? E viajar para lá com menos de 100 quilos, porque até aqui ela já tinha perdido basicamente 12 quilos, que seja, 10, 12 quilos. E aí ela teve um rebotinho para 100,9 e continuou baixando. Tipo, pô, teve o rebote, sacudiu a poeira, tô feliz. Logo ela começou a descer novamente. E hoje ela já está aqui nos seus 95,6. Perceba, o que eu quero te dizer é que, dentro desse processo, eu prefiro que você perca pouco todos os meses, mas que você seja efetivo, porque a dieta dela é apertada, mas ela tá mais apertada de forma, tipo assim, cara, no fitness, não importa o quanto você acerta, importa o quanto você não erra. Então, vamos, para você comer um pouquinho melhor,
para você comer um pouquinho mais de calorias, o que você acha de você não errar? E aqui mora um grande segredo. Final de semana para você é horrível, só que olha o quanto vocês se cobram. Às vezes você seguiu a dieta como um todo, certinho, bonitinho, maravilhosamente bonito, só que aí você chega final de semana porque você fez uma refeição livre e em vez de entender que, pô, é uma refeição livre que deixa eu ter um social, que deixa eu até matar mais minha fome, porque às vezes a fome já tá mais eminente ali, você já tá com ela mais, já fica te incomodando, fica aquele ruído alimentar. E aí você chega nessa fase, você acha que furou a dieta e aí, minha amiga, é ladeira abaixo. Cara, não faça isso. Calma, calma. Então, o primeiro ponto é você não ficar com essa pilha de, pô, eu preciso ter resultado absurdamente. Foi o caso dessa minha paciente, cara. Nós vamos chegar lá, confia em mim, mas me dá tempo para trabalhar para que esse negócio seja efetivo. Eu te juro, te garanto, cara, que ela aqui, por tudo que ela já passou, por diversas adversidades que ela passou, seja econômica, seja social, perda de parente querido e tal, e ela não subiu o peso, por quê? Porque mudou a estrutura desse pensamento. E beleza, então a gente ajusta a dieta, ajustou a dieta, agora não vamos mais errar, mas como não vamos mais errar? Vamos olhar para a coisa que é boa, entende? Pô, você vai ter que aprender a comer, você vai ter que aprender a gostar desse processo. E só vai fazer se você olhar para coisas boas. Por exemplo, um ponto interessante é ela falar para mim a questão da roupa. Eu tenho certeza que para você é uma questão... Eu lembro que ela falou para mim assim, é tão bom chegar numa loja e poder comprar a roupa que eu quero e não a que me serve. Pô, cara, olha essa frase, velho. Você resgata a autoestima da mulher a milhão. Só que mesmo assim, a cobrança sempre fica, né? Aí eu separei alguns tópicos pra gente. Então, cara, primeiro de tudo, eu coloquei aqui, né? Você, não importa o quanto você acerta, mas sim o quanto você não erra. Mas a gente pode falar também que você não controla o resultado que vai ter. Você controla o que você vai comer. Então, cara, tira a pilha do menos 10 quilos, tira a pilha do menos 20 quilos, tira aquela pilha e fala assim, tá bom, o que, que eu tenho que comer agora? Qual que é o que eu preciso fazer agora? O que, que eu preciso fazer agora? Entende? Sem tanta neurose. E existe um ponto que eu acabei comentando e não fui a fundo dele, que é a questão do ruído alimentar. Ruído alimentar é quando você fica muito tempo pensando em comida. E aí tem algumas vias para isso acontecer. Por exemplo, tem a própria via emocional mesmo. Então a pessoa anda muito ansiosa, a pessoa anda muito estressada, a pessoa criou uma cultura de tipo se dar, tipo ela passou um dia estressante, então eu posso. Ela criou hábitos em cima disso e portanto quando você tenta tirar isso dela, ela fica com aquilo na cabeça pilhado. Cara, é horrível. Na boa. Essa é uma das formas de você chegar a ter esse ruído alimentar e de outra forma até mesmo a própria inflamação. Quer ver um exemplo? E aqui eu acho que tem os seus benefícios de usar o próprio Monjaro, por exemplo. O que a gente observa em pacientes? Que o Monjaro diminui muito esse ruído alimentar de ficar pensando muito em comida. Isso traz mais qualidade de vida para o paciente. Total, porque você poder conviver, tipo, sem ficar pensando que você tem aquela pira, aquela nóia em chegar em determinado estado, é muito bom. Cara, confia em mim, é de fato muito bom. Mas você pode chegar de estado inflamatório, e perceba comigo, se você está com um estado de sobrepeso, obesidade, você precisa perder o peso. Só que se você está nesse estado, você está inflamado. Se está inflamado, obviamente está com essa inflamação que gera o ruído alimentar. Só que você tem uma lacuna inicial aqui de 1 a 2 semanas que até você comer melhor, até teu corpo entender que você está, entre aspas, desinflamando, que você está tirando toxinas, que teu fígado está trabalhando, que você está eliminando, que a coisa está acontecendo, vai bater o período que a gente chama, de forma bem lúdica, de abstinência. Aquela hora que a pessoa fala, meu Deus, me dá dor de cabeça, meu Deus, eu preciso comer, meu Deus. Ele vai ficar ruim para depois ficar bom. É que nem uma reforma na sua casa. Pô, você quer fazer, sei lá, um quarto maior, primeiro você vai ter que quebrar uma parede, para depois formar outra parede, para daí quando tiver tudo acabadinho, agora você tem um quarto maior. Então antes de ficar bom, vai ficar ruim, depois fica bom de novo. Entendeu? Fez sentido na sua cabecinha? E o interessante é,
Primeiro ponto é que se você tem esse ruído alimentar por hábito mesmo, ou por estar inflamado, cara, tem que ter paciência. Segundo ponto é que o próprio remédio para emagrecer pode te ajudar frente a isso. E tão forte, tão bom quanto a isso, que eu vejo que remédios análogos a GLP-1 têm sido usado, inclusive, para outros vícios que não necessariamente é alimentar, se é que dá para considerar a alimentação como um vício, mas sim como uma criação de hábitos ali, né? Mas eu tenho, inclusive, olha só que interessante, eu tenho uma paciente de anos também, médica, só que essa daqui é médica, e ela teve um problema de alcoolismo na vida. E o que aconteceu? Aquele rolê de sempre, que pode acontecer com qualquer um. Se apaixonou por uma pessoa, teve um relacionamento abusivo, durante todo o período de relacionamento abusivo, foram muitos anos, ela começou a beber para tentar afogar aqueles problemas ali, apenas uma conjectura, e aí ela pegou e aí ela falou assim, quando ela separou e tal, ela médica, ela falou, Dani, eu queria sair de consultório para ir para casa beber e tal, né? E aí beleza, nesse caso, ela na época começou a tomar o Zempic, cara, porque ela viu que tinha associação, esse tipo de desinflamação e tal, e na época, isso a gente está falando um tempo bem para trás do que esse do Mounjaro, que a galera já tem observado isso. E ela curou essa parte do alcoolismo com isso, entende? Um fato anedótico, de clínica, que a gente vê aqui acontecendo no dia a dia, mas de fato, quando você tem esse ruído alimentar, ele te atrapalha demais. E aí você fica se culpando, porque você sabe que você quer emagrecer. Veja, a ideia desse vídeo é trazer luz para sua cabeça. Então você sabe que você quer e precisa emagrecer por vezes, até por questões de saúde, disposição, autoestima e tal. Você sabe que você precisa emagrecer. Beleza. Só que aí fica esse ruído alimentar na tua cabeça. Percebe que isso aqui, cara, uma força faz força, né? Contra a outra, você entra em atrito na tua própria cabeça e aqui gera neurose, e é aquele momento que você quero, mas eu quero emagrecer, mas eu quero comer, e de repente você, pum, explode. E nessa hora que você explode, é a hora que você for à dieta, entra a frustração e entra todo um outro looping aqui. Cara, calma. Então, se você tiver nessa neurose, é melhor você dar um passo para trás. Às vezes você vai, quero ir no médico. Vai no médico, veja lá o que ele acha de usar o remédio. Por vezes você explica essa situação, que aí às vezes ele pode usar o remédio até mesmo para esses fins. Ou às vezes você vai lá numa psicanalista, ou você vai numa psicóloga, enfim, que possa te ajudar a ter esse controle mais psicológico, porque por vezes a pessoa sente fome, mas é por estados psicológicos mesmo, seja de ansiedade, seja de estresse. Teve outra vez que eu atendi uma paciente, olha só que interessante essa história. Essa paciente, são muitos anos atendendo, cara, tem muita história legal aqui para eu contar. Essa paciente, toda vez que ela estava indo super bem na dieta, toda vez que ela começava a emagrecer de forma que ficava bem sequinha, ficava bonitinha e tal, não era um estado de obesidade gigante, então é aquela mulher ali que se puxasse na dieta ia ficar com um físico legal. E cara, não vinha, velho. E daí, tipo, certa vez, muitos anos atendendo a pessoa, ela falou, Dani, eu passei por alguns abusos e tal quando eu era criança, e toda vez que eu emagreço, eu me sinto fraca, me sinto indefesa, me dá gatilho dessa forma. E ela falou, fui descobrir isso na terapia, por isso eu tô te contando. Então, olha só, aqui eu trouxe um fato lá na frente, mas a gente pode trazer mais para a nossa realidade. Outro ponto, por exemplo, eu vou dar um exemplo comigo, por exemplo. Eu venho de infância, uma infância pobre, assim, dificuldade financeira absurda. E aí eu lembro que em aniversários, o rolê que tinha, você provavelmente deve lembrar disso e tal, era só que a gente chama pão com vina, né? Os outros estados aí chama de salsicha. Mas era pão com vina pra gente. E cara, hoje, se tem um alimento, comfort food, que quando eu lembro me dá vontade, é pão com vina. E tipo assim, não precisa ser um cachorro quente, um monstro, não. Tem que ter. Não, é aquele pãozinho francês ali, molhinho, vina e sucesso. Então veja como a nossa infância, a nossa educação nutricional, a forma que fomos inseridos no contexto social, em tudo, está associado com a tua alimentação. E com isso vai refletir na vida adulta e às vezes você está se cobrando para emagrecer e querendo fazer uma reeducação nutricional, mas por vezes você nem sabe, nem foi educado.
tanto de forma lúcida para olhar para essas coisas, como também, tipo, cara, a vida inteira você comeu errado e achou que era assim. Não é, cara. Veja, a ideia é tirar essa neurose da sua cabeça. Depois disso, como é que você sabe, né? Porque se você está no processo e o negócio está apertado para você, e você fala assim, pô, Dani, eu vejo que estou perdendo só 2 quilos aí, cara, é só 2 quilos. Como é que você vê que o processo está sendo efetivo para você? Pô, vamos pensar aqui de algumas formas. Primeiro, a forma que eu mais gosto é olhando por evolução fotográfica. Todos os pacientes, cara, eu tenho muita consultoria online. Inclusive, se você quer que eu monte sua dieta, que eu monte seu treino, que eu acompanhe você semanalmente, te recomendo entrar na consultoria online. É só entrar no primeiro link da descrição e você vai ver lá como é que funciona, conversa com a Paty lá no WhatsApp, tudo certinho. Eu recomendo muito que você entre na consultoria online, tá? Beleza. Por fotos, porque foto não engana, cara. Pô, tem um paciente, ontem atendi uma outra paciente, queridaça, e ela sabe que está emagrecendo, ela sabe que fez tudo certo, mas ela só fica feliz quando ela compara a foto inicial com a foto atual. Ela fala, deu diferença. Mas você pode observar isso pelas suas próprias roupas, você pode observar na sua própria disposição, porque às vezes a balança não vai baixar, que nem eu te mostrei aqui, pô, baixou só 1 quilo. Mas, cara, a calça que era 44, agora passou para 42, a de 42 agora já está 38, e vai ficar triste e vai parar? Não! Bênção de Deus, é só para te chamar a atenção, tá? Então o processo ele se torna efetivo quando você começa a observar isso. Pô, tem mais disposição, tá dormindo melhor, tem menos apneia do sono, você consegue subir na balança e se sentir um pouquinho mais feliz, você consegue olhar no espelho e sabe que a roupa tá mais larguinha. Então dê valor para esse processo, porque se você não olhar para isso vai ser difícil, você vai desistir porque você... eu tinha que perder 10, aí perdeu 10, agora tem que perder mais 10, e de repente vai ficando cada vez mais difícil, e você para de olhar para as coisas boas, olha para as coisas difíceis, e aí você vai desistir do processo. E aí eu coloquei aqui, cara, 3 regras importantes para você, tá? E presta atenção, que isso aqui é importante de verdade. O primeiro é que você precisa aprender a dizer não. Mas durante meus processos, de várias vezes que eu sequei no fisiculturismo, eu tive que dizer não, secar assim de competir e tal, não sei se você sabe, mas tem uns troféus aqui, medalhas, enfim. Eu sou pirado em competições, né? Hoje eu tô, final de semana tem travessia em águas abertas, a gente vai nadar, por outras horas compito em jiu-jitsu, adoro competições. Mas o fisiculturismo foi uma escola muito boa para poder vir aqui te contar isso. Por vezes, no fisiculturismo a gente não pode errar. Você quer emagrecer, não quer ser fisiculturista, mas o processo é o mesmo. E aí eu dizia não, tipo, eu ia sair, cara, se eu fosse sair assim, e aí, pô, a galera tava comendo, eu por vezes não comia por disciplina, mas o coração tava fechado, cara, o coração tava tipo, mano, mas eu queria e tal, aí você fica estressado. Nesse caso, você não vai competir. Então o que é o melhor? Pô, por vezes vai lá e come, faz tua refeição livre, mas não se culpe, não tem como chorar o leite derramado. Então, beleza, comi era na quarta-feira, não teve jeito, me empurraram um pão de queijo goela abaixo. Então tá bom, então você já gastou a refeição livre, agora vai fazer só na outra semana. Eu sou muito a favor de você fazer uma refeição livre toda semana, sabe? Porque isso acho que dá uma restaurada no teu psicológico e tudo mais. E não entender que você furou a dieta, mas sim que você fez uma refeição livre. Não é o dia livre, é a refeição livre. Isso aqui é muito importante, tá? Beleza. Quando eu falo pra você que você precisa aprender a dizer não com o coração aberto, é literalmente isso, de tipo, eu tô dizendo não, mas é por uma maturidade que eu sei que não me faz falta, que eu ressignifiquei a questão da comida na minha vida, que eu estou mais feliz porque estou mais magra, portanto, quero continuar num processo. E hoje, olha só que interessante, cara. Hoje eu não tô mais no fisiculturismo, eu tirei, não tô assim, né? Tô e não tô, eu só tô sem data para competir, mas eu sei que é muito sofrido. Enfim, aí eu saí do fisiculturismo, da necessidade de ter um físico estético para competir a tal, mas eu fui preencher com outras coisas. Eu fui fazer a natação, comecei a competir em travessias aquáticas, eu fui fazer o jiu-jitsu, aí competi recentemente. Hoje, para mim, é muito mais fácil de falar, dizer não,
e não ter aquele negócio, mas eu queria comer. E é isso que eu quero te dizer, cara. Às vezes você vai precisar olhar. Eu sei que para mim é bom estar mais disposto para nadar. Para mim, eu sei que é bom estar mais disposto para poder lutar melhor. E com isso dizer não é mais fácil, entende? E tipo, não é não, tá tudo certo. E não, porra, tem que ter aquela disciplina. Se você for assim, vai dar PT. Putz, confia em mim, vai dar PT. Tá? De verdade, de verdade. Vai na onda de um cara que já secou muita gente nessa vida, já coloquei muita gente para competir, já fiz muita gente emagrecer, eu já fiz isso centenas de vezes. Vai por mim. Se você ficar nesse peso no coração, não vai dar certo. Logo, a segunda regra que você tem que aprender aqui é gostar de fazer exercício físico. Por exemplo, eu tô com, nesse caso eu vou o exemplo dessa moça que eu mostrei, o gráfico, e mais uma de ontem. Eu tô louco para que elas aprendam a gostar de outra atividade física além da musculação. Eu prescrevo musculação para minhas pacientes, mas veja, a musculação é um exercício, um esporte mãe, que vai te ajudar a ficar mais definidinha, que vai te dar mais tônus muscular, mas eu entendo que por vezes ela pode ser monótona. Eu particularmente gosto muito, tenho centenas de pacientes que gostam da musculação e tá tudo bem, mas para muitos, ir lá e ficar sozinho, às vezes a pessoa passa o dia inteiro no escritório e vai chegar na academia também vai ficar fechada, pô, não encaixa. Então, às vezes, colocar uma corrida, a outra diz que vai começar a fazer Muay Thai. Ter esse ciclo social é muito importante. E dos pacientes que tiveram resultados extraordinários, eu sempre observo isso, que eles acabam fazendo um segundo esporte. Então faz a musculação todos os dias, 2, 3, 4 vezes na semana, 2, 3 vezes faz outro esporte, faz ciclos sociais diferentes, faz o que está gostando, fica muito mais fácil de seguir esse processo. Então, ó, mais um pontinho aqui, presta atenção nisso, mais um pontinho. Aprender a seguir o processo é aprender a gostar do que você está fazendo. Então não vai forçado para musculação. Eu prefiro que você vá fazer hidroginástica se você ficar mais feliz. Entende? Porque senão não vai rolar, cara. Você vai fazer um mês, vai dar rebote, vai atrapalhar teu metabolismo. Cara, não, se você puder, na vida, não ganhe peso. Mas se você ganhou, agora não reganhe. Então se perdeu, um passo para frente, não volta para trás. Estamos combinados assim? Logo, a terceira regra aqui, ela meio que dá um fechamento para o que a gente precisa falar, que é o ego é seu pior inimigo. Então, você mesmo, tipo, eu perdi 2 quilos mês passado, agora nesse mês eu tenho que perder 3. Não, cara, porque na biologia, 1 mais 1 pode ser 2. Teu corpo pode ser que não responda igual. Pode ser que chega numa fase, o que eu observo? Depois de, a pessoa tá perdendo gordura, tá perdendo peso, só que aí nesse mês ela perdeu o peso, mas perdeu massa magra e ganhou gordura. Pô, pode ser um próprio metabolismo trabalhando ali, pode ser um desvio de erro padrão na avaliação física, e eu vejo que quando os pacientes acabam não tendo um resultado satisfatório, alguns deles ficam tão tristes, cara, que acaba, tipo, por querer desistir do processo. Você fala, não, a parada é um processo. Então, o seu eu, por vezes, tem que ser dominado, tá certo? E dado essas considerações, eu acho que a gente faz um belo de um fechamento aqui. A dieta restrita não é interessante, porque os mesmos caminhos que te levam a emagrecer são os caminhos que você precisa manter ali e ninguém consegue segurar uma restrição calórica muito grande. Cuidado com a neurose, então se você tem muito ruído alimentar, ou você vai para psicoterapia, ou você acaba indo para um médico para ver se vai usar algum análogo a GLP-1 para ver se pode te ajudar com isso. Logo depois disso, você vai ter que aprender a curtir o processo, então olhe para coisas boas e não somente para as coisas ruins do que você necessariamente pode estar perdendo. Não vou comer tal coisa, cara, não vai acabar o dia amanhã. Todo dia, 4, 5 horas da tarde, lá no teu trabalho, eles vão fazer o café e se você não comer hoje, o mundo não vai acabar. Diferente de quando você vai, tipo, num evento, é um evento único. Esses dias atrás o paciente não queria comer a janta lá do casamento, que ele era padrinho. Eu falei, pô, irmão, você tá de sacanagem, velho. Teu brother lá vai casar, sabe Deus quando se casar de novo, entendeu? É um evento único, curta, desfrute. Mas, eu preciso comer um x-salada no domingo, um hambúrguer na quarta-feira. Não, abençoado,
aí não é para tanto, entende? Então, dieta restrita, associar ali os ruídos alimentares, saber que o mundo não vai acabar, aprender a dizer não de coração aberto, gostar de fazer exercício, procure o exercício que você gosta. Para mim, musculação é o melhor, mas não é o único caminho. Então você pode achar aquele que você mais gosta e aprenda que se você teve um resultado bom hoje, isso não quer dizer que você vai ter ele amanhã. Eu como atleta e como treinador de muitos atletas, eu sempre falo assim, olha, se você vencer, comemore o suficiente para você voltar a treinar amanhã. Se você perder, chore o suficiente para você voltar a treinar amanhã. Ou seja, independente do resultado, o processo precisa continuar. Dadas essas considerações, para mim vai ser um prazer ter você na minha consultoria online. Clica no primeiro link da descrição, vai lá conversar com a Paty e eu te vejo do outro lado da consultoria online, tá certo? Beijo para vocês.